Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da inicial Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. E hoje tenho a honra de receber a Marília G. Barbosa. Tudo bom? Oi, tudo bom? Mari, por favor, ser presente, fale dos seus livros, fale seus arrobas pra gente. Bom, eu sou autora de Selene e o Dragão, dá pra ver um pouquinho aqui. O Labirinto de Erebus e outros contos disponíveis na Amazon e no Wattpad. E o meu perfil, né, é Mari Gawain, Gawain. E é isso aí. E é importante, acho uma boa, já que estamos aqui você, a Pendragon, que publica nossos livros, está com frete grátis hoje, sábado e domingo e segunda também. Então até segunda, quem Essa estiver vendo a semana. gente segunda-feira, é frete grátis na loja inteira. Então quem quiser adquirir nossos livros e livros da Pendragon, agora é a oportunidade ideal. Não precisa de dar esse aviso aqui antes de falarmos. E hoje vamos falar sobre literatura fantástica e romântica. Falar sobre como contar histórias épicas e de amorzinho ao mesmo tempo. E, Sim. sinceramente, ninguém melhor do que você para falar desse assunto aqui. Então, conta pra gente, o que você leu primeiro, fantasia ou romance? O que veio primeiro na sua vida? Bom, o primeiro livro que eu lembro de começar a gostar de ler, né, foi a série da Mediadora, da Meg Cabot, que eu ia até pegar o livro aqui, mas eu tinha emprestado para minha irmã e ela saiu e eu esqueci de pegar antes, então não tá aqui. Mas enfim, é da série Mediadora, é muito bom da Meg Cabot, que é contemporâneo, é romance, mas tem também uma pegada sobrenatural, porque a menina ela vê fantasmas, né? Inclusive romance é com Uhum. fantasma, né? E então assim, eu acho que por esse aspecto foi mais um romance sobrenatural, né? Eu acho que eu comecei a ler mais fantasia um pouco depois, mas tipo com o John Flanagan, com é o Ordem dos Arqueiros, mas não tem lá muito romance na Ordem dos Arqueiros. Mas enfim, então foi mais com um romance, eu diria. E aí você, como é que foi, tipo, como que você começou a compreender o seu gosto dessa leitura, esses gêneros de fantasia e de romance? Bom, eu fui muito também pelo que eu gosto de assistir, né? Então, assim, eu fui começando a ler mais também, porque assim, quando eu era mais nova eu não gostava de ler, né? Eu era daquelas crianças que não gostava de ler. Por exemplo, Mas nós dois. acontece. Mas assim, mas eu gostava muito de filmes, né? De fantasia, de romance e tudo mais. Eu gosto de muitas coisas, né? Menos terror. E, E é perfeito. né? Mas aí o que acontece? Eu fui muito por isso, eu fui também por indicações de amigos, né? A Mediadora foi um livro, a princípio, foi um livro que uma amiga minha tinha me emprestado, aí eu gostei tanto que eu comprei para mim também, porque eu queria ficar relendo, né? Então, assim, começou meio que pelas coisas que eu fui gostando, né? Eu gosto muito de fantasia, vários tipos de fantasia, sabe? Uh, com magia, sem magia, estilo Senhor dos Anéis, que é tipo medieval, ou sei lá, steampunk, ou ficção científica, né, que é futurista. Enfim, né, eu gosto de muitas, muitas coisas. É, o gênero fantástico, né, engloba fantasia, a espada Uhum, e feitiçaria, engloba ficção científica e o horror. Isso aí até há vários debates, várias teses, vários, né, até debates acadêmicos sobre o que é fantasia. Geralmente a gente separa fantasia e sci-fi, né? uhum, Mas se a gente for categorizar, entre aspas, né, tem a fantasia, que é
basicamente tudo que vai além do mundo normal, do mundano. E aí tem alguns subtipos, né? Eu diria que os principais são, tipo, sei lá, por exemplo, tem a fantasia medieval, que é bem nítida, né? Mas e se não. Mas e se tipo, tiver espada e dragão, mas não for medieval? É o quê? Né? Tipo, o Né? Conan. Conan não é medieval, por exemplo. Né? Uhum. Então, daí é espada e feitiçaria. Então, acho mais fácil categorizar dessa forma. Espada e feitiçaria, que inclui medieval, né? Aham. Sci-fi, essas vertentes, cyberpunk, steampunk, dieselpunk e etc. Né? E Uhum. o distopia, em alguns casos também. Apesar de que hoje em dia distopia já é quase já ficção realista, né, hoje em dia. E o horror, né? Enfim. Então, tô falando aqui só para quem está nos ouvindo, tá? Contextualizar. Não tô dando palestrinha aqui, não. Tô só. Temos aqui várias pessoas nos ouvindo, não sei se quem está me ouvindo sabe dessas definições. Pode ser alguém, a Andra, por exemplo, entrou agora há pouco. A Andra é uma booktuber que entende pra caramba disso tudo. Ela não precisa ouvir isso, por exemplo. Mas caso você não sabia disso, né? Que bom, ela agora sabe. Caso eu sabia, lembrar é viver. E quais são os livros de fantasia romântica que te inspiram como escritora? Ai, nossa, tantos livros. No momento, eu tô lendo um livro que é uma série, né, que é em inglês, é de uma autora independente, que faz uns recontos, né, de conto de fada, né, releitura de conto de fada. Ele, por exemplo, é um bom exemplo também, porque também o romance está bem atrelado ao plot da história, né? Então, assim, esse é um exemplo, mas, ai, vou ter que depois pegar aqui, porque são vários, vários. Adoro. É, porque tem alguns livros que têm pouco romance, alguns livros têm muito romance, alguns livros têm mais romance do que realmente a parte aventuresca, né? E, sei lá, de literatura, né? Eu já li, tipo, o que eu tenho de referência particularmente são os livros nacionais, né? Mais do que qualquer Uhum. outra coisa. Então, por exemplo, eu sei que o Leonel Caldela, ele até tem alguma história de amor no livro dele, mas nunca é o foco. Então, o Caldela ele gosta de começar o livro dele já com um casal já junto, já. Então já Uhum. pula a parte do casal se enamorar e dar o primeiro beijo, já tá junto já. Né? Ele gosta, na verdade, de romper o casal no meio. Ele faz o contrário. Né? Mas, Pô, por é uma ideia exemplo, também a Ana Lúcia Meirelles. interessante. Porque o Caldela, de acordo com o Caldela, o romance acaba sendo uma das recompensas que o escritor oferece na narrativa. Então, você consumar o amor tanto que, tipo, é uma coisa que é certa que se tem uma série de livros, o casal ou beija no primeiro ou beija no último. Né? Não tem meio termo na ficção, né? Na grande maioria dos casos. Eu lembro que eu li o trilogia Leviatã, que é steampunk com biopunk. Bem bacana. Recria a Primeira Guerra Mundial no contexto de steampunk versus biopunk. E foi bem nítido isso, né? Eu saquei logo. É um príncipe e uma menina, né? Que eles são de lados inimigos, mas eles acabam ficando juntos, né? Aventurando juntos nessa guerra. E aí fica bem na cara, né? Que pô, né, os dois vai rolar algo entre os dois. Né? Aí eu falei, ok. Então, enfim, não vou dizer quando que eles se beijam, mas eu fiquei tipo, ok, já tá sacando que já que vai acontecer. Ou no futuro próximo, ou no futuro distante, né? Uhum. Mas a Dresde também, ela tem o Castelo das Águias também, que é muito bom. Quem não conhece, recomendo. E é fantasia também é interessante, porque a heroína dela não é combatente, né? Não é uma guerreira. Pelo contrário, assim, é um mundo com magos, com guerreiros. E a Anna de Bright, ela é uma mestra das sagas. O poder dela é as histórias, as fábulas. Ela é uma professora das histórias. Então, ela é uma contadora de histórias. E aí o poder dela tipo, não é um poder no sentido substancial, né? É, o, é a expertise dela. Então ela trabalha bem bacana. E tem também uma história de amor no meio da história. Uhum. Então são essas que eu sei assim, de cabeça, né? Mas sinceramente eu nunca li, sinceramente, um livro que focasse
desse mais peso pro romance do que pra fantasia. Geralmente é fantasia com romance no meio. Você Sim. prefere algo mais romântico, mais fantástico ou uma harmonia entre os dois lados? Eu gosto de uma harmonia, né? Porque assim, eu sei também que tem muita gente que não gosta muito do romance em livros de fantasia ou distopia, né? Porque acaba que sai da, digamos assim, da premissa, tipo, a premissa era destronar o rei malvado e eles ficam, tipo, a maior parte do Uhum. tempo, a menina tem que escolher o fulano ou o Beltrano. Então, assim, nesse caso, eu até entendo. Então, assim, pra mim, né, é mais interessante. Ah, tem um outro livro também que eu lembrei, só que também é de uma autora estrangeira, no momento só tô lembrando alguns estrangeiros. Preciso lembrar de uns, né, daqui, mas Mas que pode falar, se tem português, é ótimo. é The Savior Pode falar. Champion. Não sei se alguém Uhum. já viu, mas essa é uma história que também tem bastante romance, que é de fantasia, né? E por quê, né? Porque o romance dos personagens é justamente, tipo, o que move a história, né? Então, assim, pra mim, o que eu gosto, né, de uma fantasia romântica é isso, é tipo, quando o romance dos personagens está avançando, né, a história, e ao mesmo tempo não fica tipo, ela fica entre ele ou entre aquele, né? Então, assim, eu não gosto muito, assim, claro que depende de como é feito, né? Mas eu geralmente não gosto muito de triângulos amorosos, eu prefiro, tipo, ver os personagens realmente, tipo, o casal ali, meio que desde o início, talvez brigando ou não, mas, tipo, você sabe que eles vão ficar juntos, mas que eles estão caminhando lentamente para isso, e eles, com isso, eles estão movendo a história, né? Então, assim, tipo, se for pra destronar o rei malvado, é o romance deles que vai, sei lá, dar força para eles para fazer o que eles têm que fazer, sabe? Eles vão estar unindo forças para fazer isso, em vez de ficar, ai, qual que eu escolho? A Andra mandou aqui, ódio eterno por triângulo amoroso. Ai, ai, te entendo. Eu particularmente, eu lembro do livro da... É o... Fugiu agora. Ai, tá na ponta da língua, é brasileiro. É de lobisomem, com sci-fi. É o... Ai, Marcela Rossetti é o nome da escritora. Hum. Tá na ponta da língua, o livro dela com lua. Ai, Eu vou ter que botar no não Google. sei. Mas a Uhum. Marcela Rossetti... Deixa eu ver aqui, Marcela Rossetti. Uhum. Só um. Marcela Rossetti. Filhos da Lua. Tá na ponta da língua. Uhum. No livro Filhos da Lua, da Marcela Rossetti, tem uma indecisãozinha, né, da heroína. E é o bad boy, e é o mocinho, né? Mas, sei lá, do jeito que ela escreveu, eu, Bernardo, um homem adulto, barbado, não enjoei, particularmente, Pô, né? que bom. Temos que lembrar disso. Porque, assim, particularmente, eu nunca nem li Crepúsculo, sabe? Porque, tipo, Uhum. sabe, quando você vê uma coisa que você sabe que não é pra você, Sim, e tudo bem, tipo, não sim, vou tudo nem parar bem. pra. Não vou. Sabe, só não vou ler, sabe? Uhum. E tudo bem, quem gosta, tudo bem quem não gosta. Mas a Marcela Rossetti eu li e gostei bastante. Ela tem sensação bem heavy metal. Né? Quem vai achando que é um livro de crepúsculozinho se surpreende com as fraturas expostas que ela narra no meio da ação, sabe? Uhum. Mas é. Mas então, acho que tem o lance, né, do Filhos da Lua, no caso, é que a menina ela vai descobrindo esse mundo de lobisomens, né? Essa, essa outra faceta que ela não conhecia, né, do mundo. E aí ela conhece tipo, um monte de gente, né? E nesse processo ela vai sabendo quem é quem, vai descobrindo quem é quem. E assim, acho que esse é o meu ponto. Assim, logo que você começa a conhecer melhor os personagens, você já meio que começa a torcer, sabe? Tipo, ela não narrou de uma maneira, tipo, ah, deixando o leitor indeciso. Foi muito mais uma questão de como que ela foi revelando o mundo, revelando personagens, e daí você até tem uma duvidazinha, né? Tem potenciais ali rolando, mas sei lá, pra mim, agora não lembro, mas que eu me lembro assim, tipo, não com certeza, com Uhum. precisão. Mas que eu tenho na minha memória, da metade do livro, tu já saca assim, mais ou menos qual o caminho que vai ser seguido, né, Uhum. do romance.
Sim. Eu, particularmente, né, minhas noções de romances, tipo, de histórias de amor, até mais tipo assim, videogame e cinema do que literatura em si, né? Como eu falei, né, Leonel Caldela, Uhum. um pouco dele, nem tipo, Dardo Spor, Afonso Solano, até a Karen Soares também é autora de fantasia medieval, não, também não tem, assim, grande foco. Tem romance de vida, mas não é o foco, não. Mas Uhum. isso é uma coisa que é curiosa, que às vezes quem lê muito de um pode estranhar outro, né? Mas você falou disso, né? Mas eu acho que é meio na cara. Tipo, você vê pela capa do livro, você vê pela sinopse do livro, se o foco vai Uhum. ser aventura ou romance. Sim. Então, também não vejo, não acho que faria sentido alguém ler um livro romântico queria mais ação. Tipo, meu querido, não, olha a capa, Então, olha a sinopse, você precisa ler. a pessoa também tem que saber o que ela tá indo ler, né? Total, total. E nem Uhum. é também que não teve romance num livro que tava na cara que não ia ter romance, né? Uhum. Então, o seu livro, por exemplo, é Selene e o Dragão. Já dá para pelo Sim. título, né? Uhum. Tem dois elementos nesse título, né? O que vai sair daí, né? Exatamente. Então, Né? E pela aqui o sinopse Luiz, mesmo também dá para saber, né? Mas. ah, total. uhum. Eu lembro quando a gente estava liberando o livro juntos, né? Quando eu apresentei, é engraçado você apresentar os livros da editora para os leitores, né? Você vai sacando o que está fazendo o olho do leitor brilhar ou Sim, não, saca? Então, geralmente, assim, isso. por exemplo, eu não vi um leitor muito indeciso entre Selene Dragão e Era do Abismo, né? A gente mostra os dois, né? Mostra as opções, e aí já saca já que, tipo, Uhum. tá olhando muito pro seu livro, né? Até que o livro que eu leia, a gente saca quem já. Geralmente o pessoal fica mais em dúvida entre o meu e do João, o meu e do José, o meu e do Bruno, né, que é Uhum. tudo fantasia medieval, aventura, né? Aí o Sim, pessoal ficava um sim. pouquinho em dúvida. Para do resto, tem diferenças nítidas o suficiente para cada um escolher. O Exatamente. Luiz Said falou aqui: qual estilo narrativa você indicaria para uma crônica? Essa pergunta está Ah, bem então, eu, abrangente. né? E assim, eu não sou Luiz Said, muito de se você crônica em quiser. si, então não Então, Luiz, aí, saberia se você quiser dizer. fazer a pergunta de novo, deixando ela mais esclarecida, a gente responde ela. Mas como está muito Uhum. abrangente, estilo narrativa indicaria para uma crônica. Está muito abrangente essa pergunta. Se quiser fazer ela de novo, mais específica, a gente consegue talvez responder melhor. Né? Mas Isso. a, a mãe está falando, tipo, eu te interrompi, mas você está falando que você não é muito de crônica. Por favor, É, continua. eu posso até tentar, mas como eu não tenho muita prática com crônica, né, eu ah, Até não porque bateria o martelo em nenhuma gênero, dica, não. crônica e conto se mistura, né, também. Crônica Também. e conto se misturam muito. Geralmente, o escritor basicamente escreve e no final fala, foi uma crônica, foi um conto. Então, quer dizer, Também. né? É um gênero que é difícil da gente também ter uma noção muito nítida. Uhum. Tipo, a que ponto a gente quer chegar com a pergunta. É. O Eric Melo pergunta aqui, tipo Matrix, o Neo faz tudo o que faz porque ama a Trinity. Você viu É, Matrix? eu vi, mas faz muito tempo. Você gostou da história de amor que tem na história? O filme? A trilogia? Nossa. Ai, faz muito tempo. Cagou. Foda-se o amor. Então, Tão água com gás que você ignorou. eu acho que o que eu não gostei muito do filme, né, da trilogia, da série, eu não lembro se tinham 3 ou 4 filmes agora, São três mas filhos. né, eu lembro que o problema foi que a Trinity ela era muito badass no início, e daí depois não. A Então, todos eles, assim, né? O Neil também. O Neil termina boladão o primeiro filme. No terceiro ele tá já meio bundão, sei lá. eu acho Na que verdade, né, eu acho que foi tipo, os personagens eles perderam, sei lá, o glamour, digamos assim, que eles tinham. eu acho que o problema da Matrix é o problema de muitas histórias, muitas séries, né? De Hollywood. Porque trocou a equipe criativa dos primeiro para a sequência, É, sabe? E aí perde-se a essência quando isso acontece. uhum, Demais, demais. demais. Então, isso
quando você vê uma série de filmes e começa a ter mudanças muito sinistras, diante é isso. Começou a mudar a direção, começou a mudar a roteirista, e aí cada um dá o seu olhar próprio pro personagem, e aí vira bagunça. Eu acho Tipo que isso. eu senti que Matrix teve esse problema em muitos níveis. Uhum. Eu acho que Mas sei lá, eu pensei muito. eu acho que o problema do Neil, tipo, fazer tudo porque ele gostava da Trinity não é exatamente o problema. O problema foi como que isso foi executado. Né? Pra mim, eu É acho que foi porque bem ele isso. chamou. Eu achei o romance dele, assim, é porque é uma história com tanto conteúdo, né? Tem todo aquele lance da Matrix, de Zion, é tanta coisa que é difícil dar atenção pro amor no meio disso Uhum. tudo. E Sim. aí, quando o amor acaba ficando pesando pra história, eu sinto que a gente não sente esse peso todo. De Uhum. repente, se fosse uma história, ou uma história mais longa, que pudesse, né, ser trabalhada com mais detalhe, ou então uma história com menos conteúdos, sabe, menos um cenário não tão pesado, aí Uhum. beleza, mas é realmente porque no primeiro filme, né, no caso, tem o lance, a Trinity meio que salva o Neo no primeiro filme, aí depois no segundo filme o Neo tipo, chuta o balde, faz tudo pra salvar a Trinity, e aí no terceiro eles estão meio que juntos, e cadê a química deles? Enfim, Uhum. então É, realmente tem vários, muitas histórias aí no meio. vários problemas. A Andra comentou: amo Bad Boy. Hahaha. Tá, eu até gosto de Bad Boy, mas eu o... prefiro sei lá, os bons moços. Você nunca ficou, nunca ficou tentado pelo Bad Boy. Nunca. Você vê Bad Boy, Ah, você dispensa. depende do Bad Boy. Se for aquele cara que é simplesmente o grosso o tempo todo, não, obrigada. Eu mereço mais que isso. Entende? Eu gravei num livro bonito, um livro até de uma amiga minha. Acho que é romântico total, mas é por conta disso. Eu, não, Uhum, que cara babaca, que cara cuzão, assim, que ela criou. E, tipo, não tem como. Porque as pessoas meio que. Eu vejo um discurso das pessoas, tipo, cansei do heróizinho, cansei do mocinho, uhum, então vou fazer o diferente, sabe? Vou fazer alguém que não é bom, sabe? uhum, Só que aí eu leio, sabe, que é tão antipático, o nome diz tudo, é antipático. Tipo, eu não crio empatia por ele e eu não consigo torcer por ele. Eu não quero que esse cara se dando bem, eu quero que ele se foda, sabe? E uhum, aí, esse que é o meu ponto. Realmente, nessa leitura, eu morri com isso. Tipo, cara, eu não consigo querer esse cara bem, sabe? Eu uhum. quero que ele se ferre. Porque o cara é todo escroto, todo escroto, assim, de fazer um monte de merda, né? No meu caso, aqui, cada dando spoiler do livro dos outros, mas é isso. Tipo, o cara só faz merda, é babaca. É E aí, mas o importante. é trágico. Uhum, Enfim, na sua bunda, seu é trágico. Não é motivo de ficar engolindo sapo. uhum. Mas não é, tipo, é que na E vida real. Tipo, sim, e eu você acho vai que gritar dos outros? Não vai. eu acho que é importante o personagem ser minimamente, sabe, gostável e interessante, né? Não é, digamos assim, quando eu digo bom moço, não é só tipo aquele carinha que deixa ser pisado, sabe? É aquele cara interessante e tudo mais, mas que no fundo ele quer fazer coisas boas, sabe? Ele não quer, Uhum. digamos assim, ele não é grosso só por ser grosso, ele não é, sabe, Uhum. aquele personagem que tá querendo arruinar a vida de todo mundo, sei lá. Mas enfim, então depende, né? Mas depende do bad boy, depende do bom moço, mas eu geralmente prefiro os bom moços. Tem outra opção além dessa? Do bom moço, do bad boy? Ah, deve ter, né? Tipo, eu só não tô pensando agora, assim, mas daqui a pouco vai vir. Daquele Sei lá, jeito, assim. eu acho que daria pra pensar em arquétipos além Uhum. desse, além do bom Sim, moço e do sim, bad boy, sabe? sim. O Cauã falou aqui: eu gosto de Anne Rice e seus romances exagerados com vampiros. Lestat ama e se apaixona por todo mundo. Ok. Amor vampiro também é uma coisa que eu acho que dá pra trabalhar. Tem um filme muito bom, Uhum. Amantes Eternos, já viu? Não, isso eu não vi. Estava na Netflix, não sei se está ainda, deve estar ainda, não sei. Mas é muito bom, é com o Tom Hiddleston e com a que fez o Anjo Gabriel no lá vou eu de novo nessa pesquisa. Que fez o Anjo Gabriel, Não. fugiu, do branco. Ah,
Na raiva, né? Se fosse na mesa do bar bêbado, eu não ia esquecer o nome de nada. Agora, na live, falando sério, a gente esqueceu. Ó, o filme é com o Tom Hiddleston e a Tilda Swinton. E também tem a Mia, ou não sei se é o segundo nome dela, Mia ou Wass, como não sei o que lá. É a menina que fez a Alice, a nova Alice, do Tim Sim. Burton e a sequência, essa menina. Uhum. Então, são todos vampiros. Então, Tom Hiddleston e a Tilda Swinton é um casal de vampiros no mundo contemporâneo. É um filme muito bom, muito bom. E é fora de padrão em tudo. Não segue fórmula de bolo de Hollywood, não segue jornada do herói, não segue nada. Uhum. É simples uma história de vampiros no mundo Interessante. contemporâneo. Muito bom. Eu recomendo muito esse filme. Assim, é um filme que é 8,80. Se você dormir no filme, eu não te culpo. O meu irmão achou um saco. Eu adorei, né? Conheço outras pessoas que me adoraram. Então, até Uhum. agora, assim, que eu recomendo. Assiste aí uns 20 minutinhos, meia horinha, e aí você decide se quer continuar. Se te achar pra caramba, tudo bem, sem ressentimentos, tá? Uhum. Mas é um bom exemplo de amor de vampiros. Uhum. Eu vou fazer eu te dar uma pergunta e depois a gente volta pro chat. Senão a gente fica aqui eternamente no chat e não fala o que a gente Uhum. veio falar. Para escrever, você, Marília, o que vem primeiro na sua mente? A fantasia ou o romance? Bom, geralmente quando eu tenho as primeiras ideias, eu tenho uma ideia, assim, ideia inicial, né, dos protagonistas, que geralmente vão ser o casal, e uma ideia meio básica, assim, do universo que eles vão estar, né? Por exemplo, né, no livro que eu vou lançar provavelmente em setembro, foi uma releitura de A Branca de Neve, que é steampunk, assim, não super steampunk, mas tem elementos steampunk, porque quando eu tive a ideia, eu falei, tipo, eu quero uma Branca de Neve totalmente diferente. Então, ela vai estar num grupo de piratas que andam num navio que voa, porque, né, é steampunk. Então, eu queria, tipo, alguma coisa assim. Então, assim, eu fui pensando nesses elementos, né? E depois eu fui pensando, tipo, como é que vai ser o Príncipe Encantado, né? Então, geralmente os dois vão estar meio atrelados, mesmo porque a história, né, vai seguir e vai se desenvolver por causa do romance deles, mas eu começo, tipo, tendo uma ideia dos personagens e uma ideia de elementos da história, né? Do se vai ser, como é que vai ser a fantasia e tal, nesse sentido. Então eles meio que vêm juntos. É, mas começando com um casal, né? Já Uhum. te exige prestar atenção na dinâmica, né? Como é que você decide qual vai ser a dinâmica do casal? Geralmente eu faço algum tipo de opostos se atraem. Por exemplo, no caso da Selene Dragão, tipo, ele é um dragão e ela é uma humana, sabe? Tipo, esse tipo ele tem ele tinha, né, um pensamento totalmente diferente, né, de humanos, do que, né, ela apresenta para ele. Então, assim, na, na, na Branca de Neve também, tipo, eles têm pontos que eles são muito diferentes, né? Então, assim, o que que acontece? Com essas diferenças que eles têm, eles vão influenciando um ao outro e como eles estão, né, tipo, influenciando um ao outro, eles vão chegar num ponto, né, no final, que vai ser o que eu quero dizer, tipo, o arco deles está entrelaçado com o plot que está entrelaçado com o romance deles, porque eles vão influenciando o outro, né? Então, o, o meu romance se desenvolve assim, né? Com a história, o, o arco deles, né? Do casal, que isso vai moldar, né? O relacionamento deles. Dá trabalho pensar nos dois juntos, porque geralmente, na minha ignorância, né, são meio que paralelos, né, o romance e a narrativa, o romance e o arco principal. Tipo, o Uhum, casal se apaixona, mas salva o mundo e o mundo precisa ser salvo independente deles, sim. geralmente, né? Uhum, Você conecta o plot e o romance. Tipo, uhum. quais foram assim, as referências de histórias que te inspiraram que fazem isso?
Tá aí, é porque assim, eu não tenho exatamente uma história que faz isso, eu tenho várias ideias de histórias que vão me inspirando, né? No caso, um dos livros que eu lembro realmente né, de ter feito isso foi o The Savior's Champion, que a história realmente, ela, sabe, tipo, ela anda de mãos dadas com o romance, digamos assim, sabe? Então, só que assim, eu já fazia isso antes mesmo de ler esse livro, só que eu não. Te deu um norte, talvez? Hã? Te deu um norte esse? É, tipo, por algumas, né, alguns tipos de coisas que a gente faz, algumas experiências que eu faço, assim, né, na história em si. Ele me ajudou a ter uma perspectiva diferente, realmente mais do romance entrelaçado com a história, né? Mas, por exemplo, né, com Selene e Dragão eu já fazia isso, porque eles, né, tipo, é justamente o romance deles que tá, né, fazendo a história andar, né? Porque para mim eu gosto muito disso, eu gosto de ver como os dois personagens estão, tipo, influenciando um ao outro positivamente, porque se for negativamente, tipo, um romance tóxico, e eu não gosto muito disso. A menos que seja para retratar um romance tóxico, mas enfim. Mas então, eu já tinha, né, essa ideia antes, mas eu acho que é muito mais porque eu gostava do romance e eu queria que o romance que, tipo, fizesse a história andar, porque quando eu comecei, né, a escrever, tinha muito isso de, tipo, ou do triângulo amoroso, da menina ficar entre os dois, tipo, o negócio inteiro e esquecer a história, ou de ser só história e não ter nenhum romance, e eu queria uma coisa que fosse meio no meio, né? Então, Uhum. eu acho que eu juntei, tipo, o que eu gostava, né, das histórias de fantasia, que não tinha lá muito romance, com as histórias de romance que eu gostava, né? Então, acho que foi muito mais uma junção nesse sentido, e à medida que eu vou lendo mais desse estilo, né, eu vou melhorando, né, a minha construção da história dos personagens e do romance. Irado. Aqui, o Jonathan Gaspart falou aqui. Escreve um livro em um estilo e depois fazer uma continuação em um estilo diferente. Tudo bem? Depende muito, mas o que eu digo é cuidar para não quebrar a expectativa do público. Uhum, Né? Porque se o público gostou de um. Se um público gostou do meu livro, pode não gostar do segundo, e o público que só gostaria do segundo pode não gostar do primeiro. uhum, Então, também depende do que está pensando, né, em é, relação a estilo, né, escrever uhum, livro em estilo. Porque, sei lá, pensando em fantasia medieval, pode se contar mil histórias. Pode ser uma história de guerra, história de aventura, história de em busca de artefato, tipo Santo Graal, sabe? uhum, História romântica, história de resgate, tem uma pancada de propostas. E uhum, dá para explorar todas elas ao longo de livros, né? Mas não, sem mudar a essência. O que não sim, pode, o que eu acho que não pode fazer é causar um estranhamento aos leitores. sim. O que você acha, Mari? Eu acho que, por exemplo, se você escreveu, né, assim, só porque a gente está falando ainda nesse sentido de romance, você escreveu um primeiro livro que tem muito romance e tudo mais, sabe? Tipo, que o romance que vai fazer o plot andar, mas aí no segundo, tipo, não tem nenhuma menção disso, os personagens nem se olham, tipo, as pessoas vão Uhum. estar esperando uma coisa e você não vai entregar isso. Isso não é bom. E assim, você tem que entregar um mínimo de coisas que o leitor vai esperar. Né? Não é a mesma coisa de não ter plot twist, de não ter reviravolta, sabe? Esse tipo de coisa, de você surpreender o leitor. O negócio é o que o leitor vai estar esperando. Por exemplo, quando a gente estava falando aqui, né, dos. Quando a gente está lá na Pendragon, né? Na Bienal, no stand da Pendragon, e a gente está falando pro. Né, a gente está contando a história pro leitor. E daí o leitor fica tipo, eu vou querer uma coisa mais, realmente mais aventura ou com um toque de romance, sabe? Tipo,
não tem muita dúvida nisso. Então, se você está prometendo uma coisa nesse sentido e não entrega, o leitor vai ficar irritado e vai acabar te dando poucas estrelas. É isso. Mas se não for uma continuação, acho que não tem problema nenhum você mudar. Tipo, né? Se for um outro universo, um outro livro que seja diferente, talvez até mesmo o mesmo universo, mas que seja uma história diferente, com personagens diferentes, é válido. É, é. Por exemplo, vou dar aqui dois exemplos, um que não é literário e outro que é literário. No filme da Mulan, né, tem uma história de amor ali no meio, mas tem uma história de guerra, essencialmente, uma história de família. Né? A Mulan tá fazendo o que ela tá fazendo para salvar a vida do pai dela e, consequentemente, ela salva a China na história e tudo mais. Sim. Tem uma sequência que eu nunca vi inteira, eu já vi na televisão um trecho e achei muito ruim. Mas que na sequência, eu acho que foca muito na parte do romance, porque é aquele elenco do primeiro filme agora escoltando um grupo de mulheres e acaba que o Mushu fica azedando a relação da Mulan com o namorado dela e aqueles três guerreiros, cada um deles fica meio namorado da menininha. E eu achei uma bosta, sabe? E acho que porque ficou só uma história de amor e não, tipo, pra quê, sabe? Sim. Achei, sei lá, não agradei nada, enquanto que eu acho que senti isso, né? Mudou muito que a Mulan. Não tinha vários elementos bons e conseguiu trabalhar todos eles. Por outro lado, no livro da Ana Lúcia Merege, no Castelo das Águias, a história desse primeiro livro é essa Ana de Braque chegando no Castelo das Águias, que é uma escola de magia, que é bem legal. E aí, no livro seguinte, ela já está já com a relação dela estabelecida, né, com o par romântico dela, e aí só que ela vai viajar. E dá treta. Porque ela, tipo, ela viaja e não dá mais notícia, sendo que ela tinha que dar notícia. E sendo que o par romântico dela prometeu que não ia ficar espionando ela através de magia. Não ia ficar controlando ela demais e tal, né? E aí agora ele tá nesse dilema, tipo, caraca, eu quero saber cadê a mulher que eu amo, que ela sumiu, né? Mas eu prometi que eu não ia usar a bodega da magia pra ficar controlando ela. Então ele precisa da minha partir numa jornada pra encontrar ela sem usar a magia dele. Então, quer dizer, é outra história, com outra abordagem, mas o casal principal tá lá ainda, né? O romance deles ainda é importante para a história, sabe? Então, e eu acho que muito da essência se manteve. Uma outra pegada, mas a essência se manteve. Então, enfim, acho que isso acho que é um bom exemplo de uma sequência que muda as coisas. No primeiro livro se passa todo em uma cidade só, é um castelo na cidade ali do lado, a gente ouve falar de outros lugares, mas não explora. No segundo livro, passa a explorar. Enfim. Então, isso aí é um pouco relativo que não pode afastar o leitor, eu acho. O Arturo Dieter falou. Arturo Giete, não sei como pronunciar, desculpa. Muito boa noite. Papo show. Obrigado. Obrigada. A Andressa G. Trindade falou. Coitados! E perdi o comentário aqui no chat, gente. Desculpa, deixa eu voltar. Cadê? Eu achei aqui. Acho que eles estavam só cansados. KKKK. Acordar da Matrix deve ser horrível. Ela tava defendendo o Neo e a atriz. Pô, mas daí nem vai manter esse casamento, né? Como é que vai ficar manter esse casamento sempre cansado de trabalho? Eu tô com um problema, que eu tô tentando scrollar aqui pra cima o chat para não perder. Só que alguma coisa que eu clico aqui errado, ela desce lá pro... de novo. Ok. Bom, eu posso ler. Você tá aí? Tá com você? Então, por favor. O próximo comentário é da Karine. O Eduardo Sapor, acho que é assim que fala, executa bem o romance na trilogia Filhos do Éden. Tem que ler ainda. É bacana. O romance move o enredo em alguns pontos, tá? Mas não é também o peso, né? O peso ainda é a batalha cósmica entre anjos e demônios, anjos e anjos, demônios e demônios, e vai. Inclusive, o Dudu Spor entrou aqui, vou dar aqui um aceno para ele. Uma honra ter você aqui, Dudu. Por favor, Mari, lê mais um comentário, por favor, e aí eu vou voltar aqui para as perguntas. Deixa eu ver. Mas no 1 rolou um papo de química em Matrix.
Não sei exatamente. Assim, deve ser do filme 1, né? Mas rolou um pouco de química. Sim, tipo, tem um pouco de química, não tem problema. O problema é o que eles fizeram com os personagens depois que, tipo, pra mim eles perderam a essência deles. Assim, pra mim, não significa que isso não tenha funcionado com outros. Deixa eu ver. Tem mais um aqui. Porque às vezes é difícil encontrar um equilíbrio também entre a aventura e o romance e o casal. Às vezes, e ainda mais Hollywood, porque, Uhum. pô, você bota dois atores bons, e aí, de repente, se a química deles falha em algum momento, isso compromete muito. É, é por isso que eu gosto de literatura, porque não tem ator para estragar a história. Verdade. Tem ator que, às vezes um ator que não é bem escalado já botar tudo em jogo. Uhum. Deixa eu ver. Ela falou, a Karine falou de novo aqui. Marília sabe das coisas, abaixa o cara babaca. A gente tava falando dos bad boys. Porque eu acho que o problema que surgiu na literatura contemporânea é isso, né? O, o cara bad boy se tornou o cara babaca. A pessoa começou a misturar o que é um bad boy com o que é um abusivo, É. né? E aí, pô, sei lá, eu Bernardo, consigo me relacionar com alguém que tenha defeitos, sabe? Que tenha Uhum. atitudes, Sim. né, que eu não concorde, mas não é uma pessoa que me quer escrotar comigo. Uhum. Aí eu, tchau. Nossa, Exato. minha paciência é muito, essa paciência é muito curta para esse tipo de coisa. Aí, pô, eu vou ler livro Não sobre dá. isso? Eu acho que eu não vou. Né? Não dá. Mari, conta pra gente como que é o processo de criar a história de fantasia romântica. Bom, pra mim, né? Eu Uhum. geralmente vou pensando, né, no que eu quero fazer, né, na ideia principal, onde é que eu quero ir. E daí eu penso, né, nos protagonistas, né? Então, assim, geralmente pra mim tem sempre dois protagonistas, né? Que é o casal. E Uhum. como que a história deles vai se entrelaçando e vai chegar, né, ao lugar que eu quero, né, que eu imaginei ele pro final da história. Se for, por exemplo, sei lá, o exemplo que eu dei mais cedo, né, de tipo, de destronar o rei malvado, né, só pra continuar com o exemplo, né, então assim, eu vou ter que pensar em quem vai ser o casal, né, e como que eles vão mudar, o que eles precisam fazer e como que, né, a relação entre eles vai fazer com que eles consigam executar o plano de destronar o rei malvado, digamos assim. Só um exemplo, né, de como é que eu faria. Então, é bem assim o meu processo. O exemplo clássico, né, de destronar o remalvado é Star Wars, que Uhum, o grande missão, né, da trilogia clássica é derrubar o Império. uhum, Tem ali um imperador malvado no caso, né? E cada um deles acaba que no caso o casal principal é irmão, né? Não é namorado, é, né? Que é o Luke e a Leia. porque E o George os Lucas dois são teve a ideia filhos. de colocar os irmãos depois, né? Sim, sim. Aí Então, ficou no com o caso, outro. tem isso. Ela fica com o bad boy, porque o bom moço é irmão dela, e aí não dá, né? É fácil escolher assim, né? Se tem o bad boy, tem seu irmão, porra. Né? Mas aí, no caso, ela fica com o Ai, bad boy. Mas uhum, eu achei a relação da Leia e do Han é bacana, né? Que os dois têm aquela tensão, né? A Leia, sim. inclusive, beija outro. Ela não sabia que era irmão, né? Na ocasião, ela beija outro na frente dele só pra irritar ele. Mas que no final das contas, a Leia, ela não é tipo a donzela também a puros também, sabe? Ela também Uhum, seria uma bad girl, se for botar assim, porque ela é a mulher que xinga os dois enquanto eles resgatam ela. Ela é a mulher que pega na pistola e luta junto. Ela estrangulou o Jabba com a corrente que ele usou para aprisionar ela. Então uhum. a Leia também. Eu acho que esse é um ponto assim, que eu gente não vejo, né? Se for ver, a Leia e o Han são bad boys. Bad boy, bad girl, de cada um do seu jeito. Né? O lance que Uhum. ela é realeza e ele é bandido. Né? Ele é criminoso, né? Scoundrel, que é o termo que eles usam no Star Wars. Uhum. Mas
for ver, acaba que a relação deles move a história em muitos pontos. Né? No ponto em que o Han Solo é congelado em carbonita, para tudo para resgatar ele, por exemplo. Uhum. Então aí tá mais conseguir. Acaba que tem que ajeitar os dois juntos, né? A Leia e o Han tem que ser resgatados juntos, no caso. Né? Os dois se salvam ao mesmo tempo. E os dois reagem, né? Só que assim, eu acho a reação do Han Solo péssima, porque ele mata o Boba Fett sem querer. Eu fico muito indignado com isso. Ele tá cego na cena, ele tropeça no Boba Fett, o Boba Fett cai engolido pelo monstro. Eu fico, porra de morte é essa? É muito ruim a morte do Boba Fett. Acho que é o pior ponto da trilogia clássica é a morte do Boba Fett. Boba Fett eu queria ver o Han Solo e o Boba Fett duelando, sabe? Uhum. E tipo, o Boba Fett vencendo ele numa disputa de igual, sabe? Acho que seria muito irado, sabe? Uhum. Mas enfim, aí eu menino querendo a batalha a moda antiga. Uhum. Mas é bacana, porque a Leia derrota o Jabba e o Han Solo derrota o Boba Fett, cada um é meio que o algoz do. Então os dois estão lado a lado. Isso eu acho que foi bacana sendo trabalhado nas histórias. E uma coisa que eu gosto também, especificamente, né, dos meus livros e de fantasias românticas no geral, né, é de quando um salva o outro e não só um, né, salva, Uhum. sabe? Tipo, não é só um que salva, né, seja homem ou mulher. Tipo, assim fica sem graça. Sabe? Eu Uhum. gosto de realmente ver um salvando. Porque, assim, se for um relacionamento, né, saudável, os dois têm que, sabe, fazer alguma coisa nessa relação. Os dois têm que ser, digamos assim, úteis, né, na relação. Uhum. Sim, dá Então, suporte ao outro. exatamente. Então, assim, por que que um gosta do outro? Se ele só tá salvando ali, sabe, o que que é de interessante ali pra ele também, né, nessa relação? Né? A menos que ele tenha algum tipo de distúrbio que gosta de ser o salvador, né? Não sei, sabe? Mas se ele só tá fazendo, digamos assim, todo o trabalho duro, por que que ele, né, tá lá gostando de ficar assim o tempo todo, né? Então, assim, eu gosto desse equilíbrio, né? Mesmo que seja jeitos diferentes, né, de salvar, né? Tipo, né, às vezes o cara, né, por ser, né, homem geralmente é mais forte, né? Então, assim, pode ser na porrada mesmo, e às vezes ela faz isso mais, digamos assim, sorrateiramente, sabe? Eu não tô nem aí, desde que combine com os personagens, tá ótimo. É porque isso aí vem de uma narrativa muito clássica, né? Muito em alta na época da cavalaria, do Uhum, resgate da donzela, porque naquela época, né, o papel masculino e feminino na sociedade era bem nítido. Né? sim, Então, histórias de cavaleiros que resgatavam donzelas fazia sentido para aquela época. sim, Hoje em dia que eu. Mas sim, na verdade mesmo, homens e mulheres sempre trabalharam lado a lado para criar a sociedade. sim. Isso aí, acho que uma coisa mas aí que tem, tipo, a maioria dos governantes sempre foi homem, desde que o Uhum, mundo é mundo, desde que a sociedade foi feita. Mas, uhum, porra, quem está no topo do poder é a exceção da regra. A base da sociedade sempre é homem e mulher lado a lado, sabe? uhum, Então, hoje que nós contamos as nossas histórias e que pessoas do povo, né? Porque eu não sou rico, particularmente, eu não sou rei porra nenhuma, né? Não sou nenhum nobre, sabe? Eu conto histórias, mas também conto histórias. Então, hoje em dia, o povo pode contar história. Então, acho que faz mais uhum, sentido o povo contar essa história da perspectiva do povo, que sempre foi homem e mulher lado a lado para criar a sociedade, uhum, sabe? Então, enfim, tá, acho que é bacana a gente se ligar, sabe? é, As histórias tinham o seu propósito, uhum, elas ainda são influentes, a gente ainda se uhum, inspira nelas, sim, mas é bacana a gente entender por que era feito daquele jeito, o que era contado daquele jeito, e o que a gente pode fazer de interessante hoje uhum, na perspectiva deles também. sim, né? E é isso, eu gosto do equilíbrio mesmo, né? De trazer mesmo um equilíbrio, né, para a mesa, digamos assim, né? Concordo com você, tanto que nos meus livros eu mato homem e mato mulher, É não isso tem, aí. não tem discernimento. Se você está no combate, está na guerra, você vai estar igualmente arriscado morrer. Uhum. O Gomes Carneiro Lucas falou aqui: vocês acham o romance da Cara e Daniel, de Filhos do Éden e do Dardo Spor, bem estruturado? Bom, eu ainda não li Edward Spohr, então não sei. Mas Eu achei bem estruturado. é?
Eu achei bem estruturado. Ele é bad boy, mas não tem triângulo amoroso, tá? Não fica em dúvida entre outros. Mas ele faz o estilo bad boy, motoqueiro. A história começa, tem, tipo, dois anjos resgatando a, a líder deles. Mas a líder deles, aparentemente, é uma menina, Raquel, universitária, que não sabe de bodega nenhuma de anjo, demônio, né? E é aquele arquétipo da pessoa que o herói ou heroína, no caso a heroína, né? Que é mais do que sabe do que é, sabe? É aquele arquétipo da pessoa que não sabe o poder que tem. Uhum. E aí, no caso, no meio da treta, esse grupo precisa pedir ajuda para esse renegado, que é o Daniel, né? E é o cara que tá pouco se fudendo. O cara que tá com cerveja, o cara que tá cheio de arma, o cara que não tá nem aí pra guerra nenhuma, pra arcanjo nenhum, mas ele topa por uma barganha ajudar eles. Só que aí no meio da história, lá tá ela na moto dele, né, atravessando o Brasil. Né? E aí não dá, a gente começa a chipar, né? A gente pensa, pô, tipo, o que vai rolar aí nessa estrada, né? No meio do caminho. É bem bacana. É legal, tem Mas que ler. eu acho que, cara, eu acho que você vai gostar, Eu vou sinceramente. gostar. E o romance deles, eu acho que o romance deles é bem. Eu acho que o romance deles, em parte, move a história em níveis bem interessantes. Que eu, parte que eu não tinha contado antes. Não sei se o Dudu fez isso proposital, se foi consciente, ou se foi só uma ideia muito boa que ele teve e falou: que sabia, vou dar aqui um plot twist muito louco no meio da história. Não sei, mas ficou bacana. Não sei que ficou legal. A Andressa de Trindade falou aqui: tá faltando um livro com homens normais. Isso é verdade, né? A gente só tava falando do bom moço e do bad boy, né? Então, é isso aí, Andressa. Acho que o bom moço vira na friendzone, tá? Verdade seja dita. Falei do elefante da sala. Mas, tipo, isso é questão, né, que acho que até na literatura, né, cada um tem que ter um quê a mais. Então, tipo, como assim, um cara normal? Sei lá, eu acho que seria bacana botar, tipo, não necessariamente um triângulo amoroso, mas tipo, ter o cara que é o intelectual, né, o cara que é, de repente, o cara com a lábia do time, né, do grupo, o cara que tem a diplomacia, que tem a língua afiada, botar o guerreiro, o atleta. Tem Uhum. vários arquétipos interessantes Sim. a serem trabalhados que a gente pode Uhum. pensar aqui. Então, aí, de repente, o que é um cara normal? Né? De repente, que nesse exemplo que eu dei, pensa assim, no mundo real. Pensa no atleta, no intelectual e no carismático. Os três são normais. Nenhum é exatamente bad boy, nenhum é exatamente bom moço. Né? E os três poderiam ser opções românticas na história. Então, né, acho que talvez seria uma opção bacana. Uhum. Eu lembrei agora de um casal bem interessante, de um livro que eu te recomendo, inclusive, Mário, que é A Joia da Alma, da Karen Soarelli, que o casal, que é um casal legal, tem dois casais de história. O casal que é um casal, os dois são legais, gosto dos dois, mas o que chama mais atenção é que tem um, que é uma elfa, ela é clériga do conhecimento, Uhum. a deusa do conhecimento, né? E tem um mago que ele é Lefou, ele é um povo meio aberrante. Então o braço dele tem uma carapaça insectoide que é toda grotesca, né? E ele sempre foi sofreu estigma social por causa disso, né? Uhum. E ele se esconde e tal, esconde a capa. Só que aí ela é devota do conhecimento. E quando ela vê ele, e ele simboliza o desconhecido e o incompreensível, o que é que é assim, incompreensível no sentido assim, essencial, no sentido cósmico, sabe? Algo que não dá para compreender, é uma aberração. E isso acaba Uhum. chamando, fisgando, né, a atenção dela, fisgando a curiosidade dela, e aí os dois vão, né, a relação deles começa a ter, essa é a faísca inicial dos dois, né, e aí é bem, até, um arquétipo também da Bela e a Fera também, só que não a Bela e a Fera do cara ser um monstro indomável, né, que o arquétipo da Bela e a Fera tem muito disso, né, da mulher que doma o homem, né, Tem. o feminino domando a selvageria masculina, né, o caos masculino. Não é o caso. No caso, os dois usam magia, os dois são aventureiros, só que eles têm eles são yin yang nesse sentido, esse complemento de forma interessante, Uhum. né? E acho que é bem bacana, recomendo. Eles nem são o casal principal da história, né? Eu gosto do casal principal, o Christian, que é Christian, ele é aquele guerreiro que a gente chama de sorvete de baunilha, sabe? Que é o cara assim, é um cara muito simples, é o cara mega básico de um livro de fantasia medieval. É um guerreiro de espada escura, né? Ele é bacana que ele é ateu.
Então, tipo, os deuses, sabe? Aí, pô, como tem um cara que é tempo de fantasia, isso é bacana. Mas, tirando isso, eles são caras muito simples. E o par dele é a. Não é Vanessa, é Verônica, que é uma medusa. É bem bacana a medusa. E ela é uma guerreira, só que assim, o estilo de lutador, a arma da principal, eu acho que sei lá, é chakra, esqueci como é que pronuncia. É uma lâmina circular, tipo, lembra da Shira? Não, da Shira não. Lembra da Xena? Que tem aquela arma que a Xena botar na mão dela? É tipo isso, né? É tipo aquilo, a arma dela. Então, só que o estilo, os dois são guerreiros, só que ele é espada, escudo classicão, e ela é a guerreira que, tipo, dá pirueta, a guerreira que tira uma arma que ninguém sabia que ela tinha do bolso e usa na hora. Então, enfim, são bem bacanas. Interessante. A Andra falou aqui: meu tipo de bad boy é o Daniel, do Filho do Eren. Estão falando tanto aqui do Spor, Mari, que você vai ter que ler agora. Sim, não, eu Tanto já que te tinha que falaram, ler tanto que antes, já me falaram. falaram desse livro antes, eu só não consegui parar pra ler, porque são tantas coisas pra ler. Sei como se sente. Mas me conta de você. Como que você cria e planeja os casais? Você já falou um pouquinho disso, né? Mas agora cita exemplos práticos. Cita pra gente aqui como que foi, já que você já fez essa pergunta antes de eu fazer ela, cita como foi que você criou e planejou os casais que você pode falar, né? Você não tem livro que não publicou ainda. Então, sem spoiler futuro, né? O que você pode contar dos que você já publicou já? Bom, por exemplo, né, com Selene e o Dragão, né? O que eu procuro colocar, né, é um pouquinho, né, de opostos se atraem. Então, a Selene, ela é, tipo, a pacificadora, né? Ela é humana, ela faz magia, e todos esses atributos intrigam o Drake, porque até então ele achava que todos os humanos, né, eram iguais e eram, tipo, criaturas sanguinárias, e conhecendo ela, ele vê que, tipo, peraí, ela salvou a minha vida aqui, né? Com magia que, tipo, é proibida para os humanos, então, assim, o que ela tá fazendo com isso? Então, assim, ele fica muito intrigado, né, com isso e tal. Ele quer conhecê-la melhor, né? Eu acho também que é importante ter um slow burn, né? Aquela, né? Sem ser só né? Insta love, né? Eu não gosto muito. Eu entendo quando tem aquele interesse inicial, mas disso pra, tipo, romance demora um pouquinho, né? Mas que mais? E aí, assim, né? Como eles são bem diferentes, né? E ele tinha muito essa raiva dentro dele, né? Ele era muito angustiado, ele tinha muito preconceito, né? Contra os humanos. E isso fez com que ele repensasse, né, a vida dele, né? Então, assim, tanto que a Selene, na verdade, ela tem um flat character arc, né? Tipo, um arco de personagem plano, né? Porque ela é que tá fazendo as mudanças dos outros personagens. Então, assim, tipo, tem um motivo para isso, né? E na época também eu não era tão boa, né, em manejar os arcos dos personagens, né? Isso a gente vai adquirindo com a experiência. Então, hoje em dia, os dois, eles têm realmente algum tipo de desenvolvimento, né? Mas, então, assim, mesmo assim, ela e ele, eles, sabe, eles têm essa dicotomia, e é essa dicotomia que entra com o interesse, e o interesse deles é que vai movendo, né, o plot, e daí eu vou criando assim, né? E no Labirinto, como é que foi que você fez? Então, no Labirinto eles já estão juntos, né? Porque, Mas aí manteve o arco deles assim. tipo, eles agora eles estão, tipo, o arco deles agora é juntos, sabe? Tipo, como é que juntos eu vou manter um relacionamento que é bem complicado, né? Porque ele é um dragão e ela é uma humana. Então, assim, como que eles vão manter, como é que eles estão lidando com as culturas diferentes deles, né? Então, assim, tem um pouquinho disso, tipo, isso no primeiro também, né? Tipo,
Porque pros dragões, eles, tipo, eles têm que mostrar um certo interesse e é a mulher que vai falar, ok, pode chegar, entendeu? Então, assim, ele meio que mostrava isso e ela não sacava. Então, então ele achava que ela não tava afim, entende? Então, assim, eles vão tendo que ver que eles estavam tendo, né, alguns problemas, assim, já no primeiro, né, e que isso também ainda tá acontecendo no segundo, e que eles têm que melhorar a comunicação deles, né, para que isso dê certo, né, porque o relacionamento dê certo, para que eles consigam, sabe, seguir em frente, porque eles estão ali numa missão que eles estão juntos. Então, assim, se eu tô brigado, é difícil de a gente, né, ir pra missão e tal, e fazer as coisas. Então, assim, é bem interessante, né, esse sentido de como é que eles estão manejando isso, né? No terceiro também, eu vou contar um pouco de... Não, assim, vou contar o mínimo de spoiler possível, né? Mas eles já estão melhores nesse sentido, né? De, de estarem, né, conseguindo se comunicar melhor, né? De estar seguindo em frente. Mas tem algumas coisas, assim, que um estava escondendo o outro, daí eles, né, tem que conseguir passar por esses problemas, né, digamos assim. Então, assim, cada livro tem um, um desafio, né, que eles têm que passar, Uhum. né, e eles têm uma mudança que vai surgir, né, que vai causar, né, neles e na relação deles. Eu acho importante essa questão do desafio, né? Porque senão fica também morno, fica também. Uhum, E, tipo, sei lá, tipo, eu acho a gente importante que tem que lembrar, né, que pro, pra ficção, a gente meio que pega aquele fragmento da vida que é mais interessante e representa, né? uhum, Para tudo. Então, e aí, se a gente for ter pensar na história dos casais que a gente conhece, né? Seja nossos pais, seja nossas histórias, seja a história dos nossos amigos, a gente conta as partes que são mais empolgantes de contar, né? Aquele domingo que é uma delícia de estar juntinho sem fazer nada, uhum. é lindo na vida real, né? Na ficção tem que ter um plot twist esse domingo, tem que ter um. É. Ok, a gente planejou ficar em casa no domingo, o que aconteceu, né? Nesse dia que valeu a pena ser contado. Uhum. Então é bacana isso. E você pode contar de como que você criou e planejou a sua Branca de Neve steampunk? Ah, que eu posso contar. Como é que foi assim, como que surgiu a ideia? O que você pode contar assim? Como é que foram as etapas iniciais da sua criação? Bom, eu não lembro exatamente como é que surgiu todas as ideias, né? Mas eu queria fazer um reconto, né? Uma releitura de Conto de Fadas. No início, na verdade, ia ser até Cinderela, só Hum. que não tava indo, entende? Não tava, né? Não fez o que você contar. Tipo isso, não funcionou. E eu queria muito, tipo, um navio, né, voador e tal. Aí eu pensei, por que não piratas, já que piratas andam, né, em navios e tudo mais. E, sei lá, eu gosto de uma história assim legal com piratas. Então, e eu queria, tipo, uma Branca de Neve que fosse diferente. Então, assim, né, ela ia ser uma pirata, ela ia ser badass, ela ia ter que ser, sabe, ela sabe lutar, né? Ela tem que sobreviver, né, com isso, né? E e daí, então, assim, tipo, o, o príncipe encantado, ele tinha que ser, tipo, meio que contrário. Então, assim, tipo, ele não é exatamente príncipe, né, nessa história, mas ele é filho de Lorde. Então, assim, ele sempre teve uma vida fácil e tudo mais, até que o irmão dele meio que chuta ele pra fora de casa, né? E daí ele acaba, né, no navio dela. E, assim, não que ele fosse exatamente mimado, né? Mas ele teve uma vida muito, muito mais fácil do que a dela, que teve que literalmente lutar para sobreviver, né? Hum. Mas, assim, ele ele é determinado e tudo mais, mas ele vê nela, tipo, uma força que dá, sabe? É tipo, é que ela é tão
digamos assim, destemida, tão corajosa, que dá vontade dele querer ser mais assim, entende? Então, assim, o que um vai admirando no outro, sabe? Então, assim, ele é muito, digamos assim, ele vê muita coisa positiva no mundo. E ela, por ela ter sofrido muito, ela não vê isso, mas quando ele tá por perto, ela se sente muito bem, porque ele fala coisas maravilhosas, ele vê o mundo de uma forma muito, muito boa, né, digamos assim. Então, assim, eles se completam nesse sentido, sabe? Eles são meio que o que o outro precisava, digamos assim, né? Então, assim, o que eu faço é isso, né? Tipo, eu faço personagens que têm alguma coisa oposta, né? E que juntos eles caminham, né, para melhorar um ao outro. Obrigado. O Santos. Não, Santaro S. Santaro, São Lucas, falou que o personagem que entra na saga do herói meio bom moço, meio bad boy, seria anti-herói. O anti-herói é o herói desconstruído, tá? É isso que ele é. O herói clássico, o conceito de herói clássico é o cara que ele é forte, é belo, é corajoso, benevolente, etc. São algumas, acho que são as principais características, né? Bonitão, forte, corajoso e benevolente. Anti-herói que desconstrói esse arquétipo. Então, o, um herói que ele é feio, por exemplo, o Fera, por exemplo, eles têm esse quê de anti-herói, né? Por causa disso. Uhum. Não, acho que não chega nem a ser um anti-herói mesmo. Acho que tem que ser, eu acho que tem, aí na minha concepção, tem que desconstruir hard, tem que desconstruir para valer. Porque, por exemplo, só um herói meio o Batman do Christopher Nolan, para mim é tudo anti-heróico aquele cara, sabe? Porque ele se sacrifica. Ele tem tudo que eu falei. O Batman do Christopher Nolan é bonitão, é benevolente, é corajoso, é forte e se sacrifica até o fim. Então, esse Batman é heróico totalmente, né? Uhum. Até o Wolverine do Hugh Jackman também, ele é herói, sabe? Então, acho que tem que... Agora, por exemplo, o Han Solo é anti-herói, porque ele não... Acho que a melhor maneira de entender o anti-herói é o cara que ele não tem vocação para ser herói e acaba sendo herói, né? Jack Uhum. Sparrow é anti-herói, né? Porque Uhum. ele acaba salvando o dia, mas ele não tá pouco se lixando para salvar o dia. Ele é muito neutro nesse sentido. Acho que tá por aí. Dizendo isso tudo, o maior anti-herói de todos os tempos é o Chapolin Colorado, que é feio, que é fraco, que é medroso e que é egoísta. Então, e aquilo é um anti-herói, em todos os sentidos. É o maior anti-herói de todos. Talvez o Geralt de Rivia, do The Witcher, eu não li o suficiente. Até pelo que eu vi na série, ele é um pouquinho anti-herói, porque ele não salva o mundo porque ele é um cara bom. Ele salva o mundo porque é a profissão dele, é a carreira dele, Uhum. Tipo, ele tá sabe? E ele sendo mesmo pago para isso, né? e ele é indiferente. Tem humanos matando elfos e tal, sabe? Ele, a princípio, é indiferente em relação a isso. Então, isso acho que é um pouquinho anti-heróico, mas enfim, aí também, se a gente for aqui debater anti-heroísmo, a gente vai ficar aqui, vai mudar o foco da live. Sim. O Laís Said falou aqui, no caso de uma história grande, com um universo rico em detalhes, eu deveria começar essa história pelo início do universo ou você vai explicar a origem no decorrer da história? Depende pra caramba. O Narnia é um exemplo que começa pelo começo da história, Uhum. né? O Narnia, por exemplo, o seu livrão, né? A versão definitiva, começa lá do princípio. Senhor dos Anéis não. Senhor dos Anéis, o Hobbit, né? Já teve, já Hobbit foi publicado antes do Senhor dos Anéis, tá? Então, já tinha rolado a guerra entre os elfos e os anões, já tinha rolado a guerra dos humanos e dos elfos contra o Sauron, e isso vai sendo explicado ao longo do livro. Então, depende. Acho que vai do gosto de cada um, particularmente. Eu prefiro contar a história com o universo já existindo e contando de algum ponto que é interessante. O que você prefere, Mária? Bom, eu geralmente eu vou realmente pelo o que eu, sabe, o ponto principal da história ali, né? Tipo, no caso, né, da Branca de Neve, então assim, tipo, eu queria, né, contar a história da Branca de Neve, que era pirata, e do Príncipe Encantado, né? E então assim, Hum.
qual momento, sabe, faz sentido começar a história, né? Então, assim, eu sabia que eles iam se encontrar lá na hora X. Então, assim, eu tenho que ter alguns capítulos antes para mostrar, sabe, como que eles vão chegar no ponto que eles se encontram, aí contar toda a história, né? No caso aqui de, digamos assim, de contar o universo, se você estiver falando nesse sentido de jogar um monte de informação, né, primeiro, eu acho desnecessário, porque assim, você não sabe o que vai ser realmente importante para a história antes de você escrevê-la, né? Então, assim, você pode ter algumas ideias, você pode ter algumas anotações, mas não precisa, tipo, desenvolver um universo inteiro para poder começar a escrever a sua história, se foi isso que você está falando, né? Você vai escrevendo a história à medida que coisas vão precisando acontecer, de aparecer, aí você vai pensando nelas e, sabe, para mim é muito mais orgânico isso, porque é a história e o universo andando lado a lado e não, tipo, um na frente do outro, sabe? Não precisa, sabe, ter essa corrida, né, de um estar na frente do outro, Uhum. né? Vamos andar juntos, né? Então, para mim, faz mais É, sentido. um bom exemplo disso é também Game of Thrones, que o Martin podia ter começado a história de vários pontos Sim, diferentes. Se fosse pensar no começo, começão, seria o quê? A chegada dos Targaryen em uhum, Westeros, talvez. sim. Tanto que eu acho que ele Talvez chegou a antes do tempo. escrever um livro disso, né? Que eu acho que vai ter o House of Dragons, se não me engano. O Sangue e Fogo, o livro Sangue e Fogo, ele é um relato da linhagem de Targaryen, mas não é exatamente uma narrativa no sentido romance, né? No Uhum, sentido narrativa longa. Né? É como se fossem os registros dos Targaryen ao longo do tempo. entendi. Mas ele poderia, por exemplo, também começar a história da rebelião do Robert, que foi o fim da dinastia Targaryen Uhum, em Westeros. E é muito importante, a rebelião do Robert é importante para a história presente do Senhor dos Anéis, né, do Game of Thrones, uhum, do Game of Thrones. Então, mas ou ele podia começar direto na Guerra dos Cinco Reis, que vem depois do primeiro livro, né? uhum, Então, quer dizer, eu sinto muito isso. Ele tinha um monte de história que ele que queria contar, ele escolheu algum ponto, né, que ele julgou que seria melhor começar, e foi dali, sabe? O que eu sinto, assim, a minha interpretação, ele escolheu o ponto que foi mais vantajoso para ele. Porque com a história do Ned Stark, ele conseguiu apresentar o conflito, apresentar o cenário, uhum, e essa jornada do herói que busca a verdade, né? O herói que desvenda o mistério, né? E que isso é o pontapé inicial uhum, para a Guerra dos Impérios, sim. né? Era uma história que o leitor ele poderia introduzir uma jornada do herói tipo clássica, típica, que é o que ele faz, com o que a grande evolução no final, né? Eu acho que não é spoiler falar aqui que não é Stark se ferra, né? E aí isso dá a ignição da Guerra dos Cinco Reis, que a partir daí já não é tanto mais uma jornada do herói no sentido clássico. Enfim, acho que é um bom exemplo. Uma história que podia ter sido contada a partir de vários pontos e o Martin escolheu a começar pelo Ned Sim. Stark, sabe? É, E é foi ver isso. também realmente qual das histórias que você quer falar do seu mundo que realmente faz mais sentido, que você vai apresentar melhor os personagens, que dá para desenvolver melhor os personagens, que, sei lá, o universo faz mais sentido, né? Então, assim, porque cada história É, vai ter os seus prós e contras, né? Então, é ver realmente o que você quer com a história. eu vou ler mais um comentário. Eu vou ler aqui mais um comentário e vou fazer a última pergunta da live. Uhum. E daí vamos focar nos comentários. Quem tiver pergunta a fazer, agora é a hora. O Arturo Giete falou: muito legal. E se for um romance ao contrário, como uma história em que durante a aventura eles se afastam? Isso foi interessante, né? Existe? Não fala. Eu não sei se existe, não lembro de ver nenhum livro assim, mas deve existir, porque né, tem livro para tudo. Mas eu acho que é interessante, eu acho que é importante mostrar por que eles se afastaram, né? Então, assim, por exemplo, se for, sei lá, se for um livro que
que tem um romance tóxico, por favor, afaste esses personagens. Se for um livro que, sei lá, tipo, simplesmente o casal percebeu que não rolava mais, que não era a mesma coisa, afasta, não tem problema, né? Mas eu não sei, eu acho mais difícil de pensar, talvez até porque eu não tenha visto muito nesse estilo, né? Mas eu acho mais difícil de pensar um arco positivo, a menos que seja com romance tóxico, né? Deles se separando, né? Tipo, então, a gente não tá junto e tal, mas não funciona mais, mas, tipo, por quê? Né? Tem que ver por quê que não tá funcionando mais, por que é melhor se afastar, como que eles vão se afastar. E eu acho muito mais, digamos assim, mais pesado, mais difícil, né, de ter um romance ao contrário nesse sentido, um desromance, né, de ter um arco realmente positivo, né, a menos que realmente seja um relacionamento muito ruim para pelo menos um deles, né. Isso, acho que até dá para trabalhar, É. tem opções. Pode ser que ele pode se separar por força do destino, pode ser que ele não escolheu separar, mas tiveram que se separar, Uhum. caso questão de. Pode ser também. Tem um clichê clássico, né? É que algum deles tem um casamento marcado já estão já prometidos a outra pessoa, Uhum. né? Se for história com nobres e príncipes, isso Uhum. acontece, então pode ter um momento em que eles que vão vai se seguir esse destino. Sim. Pode ser uma briga de casal muito pesada e não seja abusivo, mas pô, quem nunca, né? Uma É. briga muito grave, terminou a relação naquela hora e depois viu que preferiam ficar juntos. Dá pra. Aí podemos consultar histórias de casais que se separaram e Sim, voltaram. sim. Dá, Né? dá Tem para fazer assim. tudo. Mas, por exemplo, O... como eu falei, eu gosto de colocar personagens, né, opostos, né? Então, assim, se um é extrovertido, o outro é introvertido, né? Sabe, tipo, a interação deles é que tá mudando um ao outro. Então, assim, né, tipo, o extrovertido tá fazendo que o introvertido, sabe, consiga se relacionar melhor com as pessoas e o introvertido, tipo, fazendo com que o extrovertido seja, sabe, consiga ficar relaxado, né, sozinho mais vezes também. Então, assim, tem esse, digamos assim, esse lado de um estar afetando o outro positivamente, né, tipo, com mudanças positivas, né. Então, assim, o que eu digo é difícil de pensar, assim, a princípio, claro que, né, tem que ver várias situações, né? Mas é difícil de pensar, tipo, a gente já estava juntos, aqui já estava funcionando, e agora como é que na narrativa a gente vai fazer isso funcionar? Porque, assim, isso acontece, né, na vida real, né, muitas vezes, mas como que isso vai fazer uma história interessante é que é a chave do negócio, né? Porque mundo real Uhum. não é uma história, e tem motivo, né? Mas é uma pergunta Teve interessante. inspiração, mas tem que ter uma liberdade poética no meio. Uhum. É. Exemplo de história que casa separa, novamente, Filhos do Éden, do Spor, e Trilho de Tormenta do Caldela. Em ambos tem casal que acaba seguindo caminhos diferentes. Não vou falar aqui para não dar spoiler, mas tem. Tem momentos em que o casal está longe um do outro e depois eles se reencontram de alguma forma. Mari, o que não pode faltar numa história de fantasia romântica? Pra mim, pelo menos, né? Eu Até por gosto. que o plot time, que o romance tem que mover a história, o que Uhum, mais? sim. Além Ahn, disso. deixa eu ver. Que o romance seja saudável, né? Um pro outro, eles. Que o arco deles seja entrelaçado, sabe? Que, que um afete o outro positivamente, de preferência, né? E deixa eu ver o que mais. E que seja slow burn, de preferência também. Eu não Uhum. gosto de insta-love. Que mais? Tem que ter um bom primeiro beijo. Se eles já estiverem juntos, então pelo menos que, sei lá, né? Tipo, tem um bom relacionamento ali, mas, né, pra mim o que não pode faltar, né, são esses elementos. Né, esses elementos que vão causar uma boa fantasia romântica pra mim.
Uma história de amor, que não é literatura, mas um dia eu vou escrever inspirado nisso, que não é slow burn, mas é bem interessante, é no jogo Dragon Age, que no jogo você cria seu avatar e tem opções românticas, que você escolhe qual que você quer seguir. Uhum. São duas meninas e um menino, se você for menino, e dois meninos e uma menina, se você for menina. E aí, a melhor, na minha opinião, de Vera Mortal, ela é a bruxa do time, a Morrigan, é aquela maga badass, sabe? A gótica trevosa do time, sabe? Que é a ranzinza, a que ninguém gosta dela, não gosta de ninguém. Mas mano, tu chega assim, do nada, e ela já chega já, tá tão frio na minha tenda, vem comigo. Assim, na lata. Ela já manda já Na cara escrachando. dura. E eu, Bernardo, quando eu joguei a primeira vez, eu falei, tá me farejando, treta, não vou, né? E não fui. Eu tive um romance com outra menina, que é a Barda, que é totalmente low burn, é até difícil fazer esse romance acontecer pra história. Sim. Mas aí, depois que eu joguei de novo, eu fiz o romance com a bruxa e, nossa, é o melhor romance de todos. Mas por quê? Porque quando tem esse momento de, tipo, enquanto com outra menina, você tem que fazer todo o esforço para conseguir te consumar o romance, né? E a durante Slow Burn, nessa, vocês já vão pra cama logo, né? E aí acaba a cena, ela, valeu, tá? Tchau. Aí, tipo, mas como assim? E ela falando, não, foi só isso. Vem Foi só um encontro casual. achando que vai. Entendeu? Só que aí você tem esse lance, você acaba tendo, tipo, você acaba tendo que conquistar ela, só que não no sentido físico, né? Não no sentido Uhum. carnal. Não conquistar ela no sentido realmente romântico, amoroso. E os rapazes fazem o papel do bom moço e do bad boy, nesse caso também. Porque é o cavaleiro, virgão, chato pra caramba. É o Alistair, cavaleiro, muito chato ele. E é um elfo assassino com um sotaque latino. É totalmente latino modern, tá ligado? Ele Legal. chega tentando. Ele tenta te matar na história, aí você vence ele, e ele é o seguinte: ó, Uhum. já não consigo te matar. Só que se eu voltar agora para os meus contratantes, eles que me matam. Então, pô, se eu continuo aqui, tu aceita ou não? E aí, no caso dos meninos, é ele quem chega chegando. Se for Uhum. menino também. Se for menino, a Barda, ela dá. A Barda e o assassino são bissexuais. E aí a Uhum. Barda e os dois dão trela. Só que ele é escrachado igual a bruxa. A Uhum. menina, a Barda chega mais, tipo, ai, gosto tanto de fazer vigia com você. Aí essa que é a deixa de você engatar um romance, não. Você não é de videogame, não, né? Ué? Não, não muito. Eu acho que você ia adorar Dragon Age, sinceramente. Jogos desse esquema de RPG hardcore, sabe? Uhum. Que você tem que jogar por dezenas de horas para terminar a história. De fantasia medieval, a maioria do público é masculina. Nesse Uhum. jogo, é quase metade. Esse jogo é um jogo que ele é Uau. bem dividido entre o jogo é muito dividido entre o público masculino e feminino. E isso é porque ele tem um foco na história muito bom. Uhum. A dedicação maior é uma história sendo interessante sendo contada, tá? Mais do que o jogo em si. Uhum. E como eu te falei, você cria seu avatar e você muda a história de maneira muito interessante e você pode escolher até seu par romântico, né? Então Uhum. acaba que isso e depois quando você senta com as pessoas que jogaram o jogo e cada um conta a sua história, né? Cada um conta as decisões que foram feitas na história, é bem interessante. Mas eu vejo como que mulher tem gosto ruim para homem graças a esse jogo. E toda mulher que eu conheço que joga esse jogo escolhe os caras mais tretas, os caras mais mal, má escolha, né, Eu de fico, todos, sempre, gente, sempre. vocês merecem coisa melhor que isso. Tipo os bad boy Mas aí, que chegam a ser na, tóxicos na, hoje em dia, né? Na literatura. mas eu te recomendo, ó, vai por mim, te recomendo, se você jogar, vai no Elfo, Assassino, Latino Lover, vai nele. Vai por mim que ele se você quiser menino, ele é melhor do que o Alistair. Eu gostei da pinta dele, hein? Ele é bem interessante, mesmo mais imagens dele, pra você dar uma olhada. Depois eu chamo também dos outros romances de outros jogos, que se eu ficar aqui falando desse jogo, vai acabar a live e eu vou ficar aqui ainda tagarelando. Mas o Arturo Gietti falou aqui. O que vocês acham do bom e velho arco
de perder alguém do grupo para incentivar o grupo na reta final. O que você acha, Nádia? Eu acho que é válido, sim. De novo, depende de como é Muito feito, do a gente calma o som. né? Eu acho que depende muito de como que vai ser executado, né? Mas é totalmente válido, né? Por que não? Né? Uma morte muda muito, né, as pessoas, e então, assim, vai influenciar os personagens de diversas formas, né? Dependendo do tipo de relacionamento que eles tinham com esse personagem. Então, assim, principalmente se for um tipo de sacrifício que esse personagem fizer, né, pra fazer, digamos assim, né, alguma coisa ali. Tipo, ele vai lá, faz sacrifício e, sabe, o pessoal ali que gostava dele querer, sei lá, continuar a missão que ele estava fazendo, sabe? Querer terminar a missão para ele. Então, assim, eu acho muito, muito válido. Mas, claro, depende de como for executado. Como tudo na nossa vida. É, eu acho bacana, não pode ser clichê. Que às vezes o problema é quando a gente pareja. Quando a gente está lendo e vai rodar. É isso que eu acho que não pode ser tão, não pode ser muito óbvio, Não dá pra ser tá? muito óbvio. E É o leitor verdade. tem que se importar com o personagem. Uhum. Esse que é o problema de matar, por exemplo, o mentor. Porque a gente já espera que o mentor vai morrer. A gente Uhum. já, sabe, Obi-Wan, Gandalf, sabe? Mentor é uma raça, sabe, que é top, um dos top. Veio Acho pra que é top morrer, 1 né? de morte. Cara. É porque também, tipo, senão o mentor é o herói da história, Uhum. se ele não morrer. Né? Ele tem que ter. Por que o mentor não vai ser o herói no final? Sabe? Então, é complicado. Então, acho que o ponto é esse: tem que ser uma morte inesperada, tem que ser assim. Não, sabe, né? Inesperada, mas tem que. Como posso dizer? Eu acho que não pode ser óbvio Uhum. e tem que ser. O leitor tem que se importar com a história. Com ele. Esse é o tema principal. Que matar o personagem que ninguém se importa, meio que dane-se também. Sabe? Tipo, Já vira piada até. Tinha um desenho do Swing muito bom. Escola Clone. Era uma escola em que eles clonaram os figuras históricas antigas. Então, o principal era o clone do Abraham Lincoln. Aí tinha a clone da Cleópatra, que era a popular dos clones. Tinha o clone do Gandhi. Tinha tudo assim. E uhum. aí eles meio que anunciam, tipo, não, e vamos matar um clone nesse episódio. Aí tu, tipo, beleza, né? Vamos ver. Só que eles matam um clone, tipo, mega relevante pra história, sabe? E foi de sacanagem, foi de piada que fizeram. Tipo, matamos um clone, sabe? E a história continua sem ser afetada em nada, sabe? Então que bom, o leitor tem que se importar. E a mesma coisa, tipo, matar o cara chato. Tipo, é um alívio matar um cara chato também. Eu adoro quando morre um cara chato, tá? Vai tarde já. Tipo isso, mas aí Né? que tipo de influência ele teria na história, assim, né? Teve de um exemplo. Tem que matar, né, um personagem que seja importante, né, para a história, para que isso funcione, né, para que os outros queiram Tá. fazer isso, tem que impactar o leitor, né? Então tem que ser um personagem minimamente gostável, Uhum. né, minimamente importante ali para a história. Então assim, né, tem que ter esses elementos para que isso dê certo. Aqui, ó, o Jonathan Gasparati falou aqui. Quanto mais incrível for o personagem, mais impactante será a morte dele. É, isso é verdade. Porque quanto mais incrível ele for, menos você espera que o autor realmente mate o personagem. Porque assim, se ele tá sendo tão importante ali pra história, você pensa, ele tá salvo, né? Uhum. Uhum. Isso, cara, porque tem vezes né, que morre personagem que a gente gosta. É. O que é bacana, mas é um ato de coragem. Eu não vou dizer aqui pra não dar spoiler, mas eu acho bacana isso. Quando a pessoa que você adora, e ele morre e ele faz falta para sempre, sabe? E é isso. E tipo, vida tinha que seguir, Uhum. né? Então, um caso bacana de morte que eu lembrei agora não é isso de morte que motiva o grupo no final, mas é no livro do André Bianco, Caso Laura. Bem bacana esse livro, pela Rocco, se não me engano. E a morte tem a história, é uma morte que, sinceramente, foi
dói, a morte dói. A morte dói e move a história ao mesmo tempo, né? E no final fica agridoce, sabe? Uhum. Fica aquela coisa de, tipo, ok, a história... Você fica feliz com o final da história, mas ainda assim você fica também, né? Uhum. Comovido por essa morte também. Uhum. Eu acho Então é um... que. Sem dar spoiler. Uhum. Eu acho que isso é o ideal, né? Tipo, que você. E é bem mais memorável um final assim, agridoce, né? Porque você entende o ponto, né? Digamos assim, né? Que foi até o fim, né? Você gosta do final, mas você fica triste pela morte do personagem, porque ele era importante, né? Porque matar personagem desimportante é fácil, né? Agora, para matar aqueles que são realmente importantes, que vão mudar alguma coisa, né, na narrativa, eu acho que faz sabe, toda a diferença. Eu ouso dizer que é bacana matar alguém que vai fazer falta na história. E que essa peça não vai ser reposta, sabe? O Uhum. que é difícil. Sim. Pensando em fantasia, né? Que você tem assim, você tem o guerreiro, tem o mago, tem o ladrão, sabe? Tem esses arquétipos, né? Geralmente o que é feito, né? Uhum. É ter mais de um personagem arquétipo, né? Tem dois guerreiros, dois ladrões, dois magos. E aí, quer dizer, quando morre um, o outro tá lá ainda e É. cumpre aquele papel. Vira Dragon Ball Z, que morre todo mundo e ninguém faz falta porque todo mundo Uhum. dá soquinho e usa magiazinha pela mão, sabe? Uhum. Mas então, morte de um, beleza. Tem mais outros 10 aqui que cumprem o papel. Que eu usei isso. Tipo, acho bacana quando. Por exemplo, tem um livro, não vou citar muitos detalhes, para não ser spoiler, nem morre, sabe? Ele só se ferra e fala, tô fora, pra mim já deu, e ele sai da história a partir daí, né? Uhum. Mas o lance é que ele era a lábia do time. Ele era o cara que ele tinha artimanha, que ele conhecia o submundo, ele conseguia levar os outros na conversa. Então ele era muito útil para o grupo, sabe? E na história ele não é reposto. O grupo fica. Daí em diante, quando o grupo precisa de diplomacia, o grupo se ferra, porque o cara que tinha que era melhor nesse sentido não está mais lá. Uhum. Então é um momento que o grupo fica aleijado depois dele. Sim. Isso é bem bacana, é bem corajoso. E isso eu acho que é do caralho, quando alguém faz isso. Quando alguém tem esse culhão, sabe? Tirar uma peça. Eu citei o Agente Coulson da Marvel. Mas o Agente Coulson não faz falta pra história. Ele é Uhum. bacana, gostava dele, ele era muito empático. Uhum. Mas, porra, mano, tem o Thor, tem o Hulk. Basta os dois. Basta o Thor e o Hulk que a história segue. Sim, sim, Sabe? tem outros Naquele filme, personagens. né? É. Então, enfim, eu acho que se você quer realmente fazer miolos explodir, mate alguém que vai fazer falta. Uhum. Isso aí. Mari, muito obrigado pela sua presença, pelo bate-papo. É uma honra imensurável estar aqui com você. Foi uma Você, honra estar aqui. sempre que a gente conversa, assim, meu cérebro se expande, minhas sinapses se expandem aqui dentro. Então, só tenho a agradecer por você. E fala pra gente os seus livros, fala pra gente o seu arroba para a pessoa te encontrar. E também aproveitar frete grátis da Pendragon esse fim de Uhum. semana. Quem quiser adquirir da Marília, quase Marília da Selene, né? Que é Selene e o Dragão é o nome do livro. Uhum. Isso aí, né? Tem Quem quiser Selene e o adquirir, Dragão, né? O Labirinto de Erebus, né? Os dois na Pendragon, né? Com o, o refrete grátis aí, né? até Eu. segunda-feira. Hã? Até segunda-feira. Isso, até segunda-feira. Eu tenho também outros contos na Amazon, né? E uma novela. E eu tenho a história, né, da Branca de Neve vindo aí, provavelmente em setembro. O meu arroba, né? Marigawen. E é isso. Mari, obrigado, só tenho só agradecer. Senhoras e senhores, vocês estão aqui também. Obrigado a vocês que trouxeram perguntas, vocês que comentaram, vocês que nos acompanharam. É uma honra estar com vocês. Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que vai se interessar nesse conteúdo, compartilha na rede social. E até o próximo vídeo, podcast, live. E a gente vai para o multiverso. Valeu. Mari, beijo. Beijo.